E o terceiro vídeo desse canal será para a gente falar sobre os preparativos desse grande dia. Eu acho que esse é um assunto que vocês querem saber na real oficial, né? Bom, então vamos lá, porque eu preciso fazer um resumão para vocês. Como eu e o Diego, a gente já sabia que a gente queria casar, queria fazer o dia do casamento, que a gente ia fazer uma cerimônia e tal. Desde o princípio, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente nunca quis um festão gigante, a gente nunca quis gastar dinheiro com isso, pra ser bem sincera com vocês. Então, a gente sempre teve em mente, vamos fazer uma festa, né? Porque é uma data importante, é uma data especial e tal. E aí, no começo, a gente tinha em média que a gente convidaria, assim, 50 convidados. Ok, 50 convidados é um número bom. Aí, quando a gente foi botar na ponta do lápis, lá no papel e na caneta, o número de convidados deu em média 60. E eram 60 convidados, assim, muito restritos, né? Não era todas as pessoas que a gente gostaria de convidar. E aí, 60 convidados já era mais do que a gente tinha programado, mas a gente pensou, bom, 10 pessoas, ok, dá pra ser, né? Aí, ok, aí a gente foi atrás para fazer um mini orçamento ali, para ter mais ou menos uma noção de quanto daria o total fazendo uma festa para 60 convidados, né? Aí, ok, aí a gente tinha que definir em qual local seria o nosso casamento, se seria aqui em Santa Cruz ou se seria lá em Passo Fundo ou em Coxilha, que são cidades onde a gente estava morando, né? Além disso, em qual cidade, né? Como seria, qual igreja seria, aonde a gente faria a janta ou o almoço depois, se teria música, que era uma coisa que a gente queria muito que tivesse música pra gente poder dançar, que é uma coisa que a gente gosta. Inclusive eu aprendi a dançar com o Diego, porque eu não sabia dançar antes. E aí a gente queria comemorar, né? Aí, ok, começamos a fazer um pouco de orçamento lá em Passo Fundo, um pouco de orçamento aqui em Santa Cruz, pra gente ter uma noção, mais ou menos. E eu, na minha leve vã inocência, imaginei que no começo a gente gastaria em média, sei lá, 3 mil reais, assim. E o Diego falou, não, a gente não gasta 3 mil reais, eu acredito que dá em média uns 5, mas assim, ó, 5 sofrido já, né? E aí, quando eu comecei de fato a colocar o orçamento e pesquisar a questão de quanto custaria a questão de um salão, de um buffet, de alguma coisa assim, para 60 pessoas, assim, passava muito longe dos 10 mil reais. Então, 10 mil reais não era em nenhum momento algo que a gente cogitou gastar com uma festa de casamento. E eu sei que 10 mil reais é um valor simbólico, é um valor pequeno, porque com todo mundo que eu falei 10 mil reais, as pessoas, tipo, 10 mil reais pra mim era muito dinheiro, e pra quem tava ali no meio das festas falava, olha, mínimo do mínimo é 10 mil reais, porque menos disso você não consegue gastar. E aí eu comecei a ficar muito desanimada, muito chateada, porque não era o meu objetivo, eu não queria gastar esse dinheiro, não era eu, entende? E como eu sabia que era eu que tinha que dar a frente para organizar isso, porque o Diego estava todo atarefado de trabalho e ele não ia fazer isso, ele percebeu que eu também estava desanimada, ele também não queria gastar esse valor com isso, até porque ele que paga, né? Aí a gente conversando e tal, a gente falou, mas aí, será que a gente desanima de fazer? Será que a gente não faz? Tal e tal. E aí a gente foi entrando num consenso para ver o que a gente poderia fazer, o que a gente não poderia fazer, mas a gente via que o primeiro passo era, então, reformular uma lista de convidados, repensar sobre o local que seria, onde seria, enfim, né? E aí, com todo esse desânimo, a gente meio que esperou uns dias sem decidir nada, foi pensando, foi rezando para que Deus mostrasse o caminho para, de fato, a gente fizesse as coisas que nos deixassem felizes, e fazer uma festa grande e gastar dinheiro com isso não era uma coisa que estava nos deixando felizes, porque para nós não fazia sentido, não era pelo valor, entende? Era pelo sentido, não era, para nós não fazia sentido ter uma festa grande, não fazia sentido ter a comida tal, não fazia sentido mais nem ter aquelas pessoas com a gente, porque saía muito daquela simplicidade que a gente queria lembrar que seria esse dia, entende? Então a gente estava desanimada e a gente começou a repensar, não, como que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, e a gente ficou um tempão, foram assim meses indeciso para qual cidade a gente faria, como a gente faria, onde a gente faria a cerimônia, né? Até que então a gente começou a fazer a preparação dos noivos e tal, e aí a gente, né, foi pensando, discernindo e tal, e a gente decidiu assim, não,
mas a gente gostaria muito que fosse em Santa Cruz, porque Santa Cruz é a cidade que a gente vai morar depois de casado, e é aqui que a gente vai, enfim, frequentar a igreja, frequentar a paróquia daqui, é aqui que os nossos filhos vão nascer, a gente acredita que seja aqui, né, pelo menos nos primeiros anos. E é aqui que a gente vai construir a nossa família, né? Então é aqui que a gente gostaria de dar esse primeiro passo inicial, que seria o nosso matrimônio. Aí decidimos que seria aqui. Eu também entrei na conclusão que seria melhor fosse aqui, porque se tivesse alguma coisa para organizar, eu conseguiria com maior facilidade, porque eu estaria aqui, né? Eu já tinha organizado meu trabalho para tal, e se precisasse resolver alguma coisa e tal, o Diego conseguiria me levar, me buscar. É uma cidade que nem eu, nem ele conhecemos nada daqui, mas entrando em contato com algumas pessoas no Instagram e tal, eu já consegui alguns contatos. Enfim, a gente decidiu que ia ser aqui, a gente decidiu que a cerimônia do casamento ia ser aqui, e a gente decidiu que não ia ter festa de casamento e que não ia ter nada disso, porque para nós já não fazia mais sentido, né? Aí a gente pensou, bom, vamos fazer uma cerimônia, porque isso é importante, mas de qualquer forma, a gente precisa ter testemunhas para que essa cerimônia aconteça, né? E também precisa ter a presença dos nossos pais, o qual isso realmente faz sentido pra gente. Então a gente decidiu que nessa cerimônia a gente convidaria somente os nossos pais e 2 testemunhas, enfim, né, 2 padrinhos de casamento para cada lado, enfim, coisas que a gente ainda tá decidindo, não sabemos real oficial se será isso, que seria 4 casais de padrinhos. Mas, enfim, para nós fazia mais sentido isso, a gente trazia essas testemunhas, trazia esses padrinhos, que eram pessoas o qual a gente tinha um real significado, porque, gente, eu aprendi que padrinho a gente convida quando aquilo faz sentido pra gente, né? Então, quando a gente quer batizar o nosso filho e a gente quer convidar alguém para que seja padrinho e madrinha do nosso filho, significa que você está confiando naquela pessoa a educação dos seus filhos. Então, se por um exemplo o pai e a mãe morrer, quem ficaria na responsabilidade de criar a criança são os padrinhos, porque foi o pai e a mãe que escolheram aquelas pessoas, entende? E no casamento é mais ou menos assim, a gente escolheu os nossos padrinhos através de pessoas os quais a gente se inspira no relacionamento que elas têm. São pessoas que constroem um relacionamento saudável, são pessoas que têm um relacionamento já de anos, ou são pessoas, enfim, que estão buscando se aprimorar no relacionamento delas, e são pessoas que a gente sabe que se por algum momento a gente passar por alguma crise no nosso relacionamento, é com elas que a gente deveria procurar desabafar ou procurar um conselho de amigo e tal, né? E a gente saberia que essas pessoas, os quais a gente escolheu para ser madrinhos, né, madrinhas e padrinhos, elas jamais nos aconselharia a nos separar, e sim a reparar o relacionamento. Então, isso para nós é o significado de ter um padrinho, uma madrinha, né? E foi através disso que a gente decidiu escolher quem seriam essas pessoas que estariam perto da gente para celebrar esse momento, qual era tão importante para nós. E aí decidimos então que a gente vai fazer a cerimônia, porque isso não tinha, né, outra constituição, ela aconteceria ou aconteceria, e a gente resolveu então fazer aqui em Santa Cruz, porque faz mais sentido devido à questão de frequentar a igreja e tal, e a gente escolheu então que seriam os nossos pais, né, o que já é muito óbvio, e esses padrinhos que até a própria igreja pede como testemunhas para estarem aqui conosco. Então, os nossos convidados não vão passar de 20 pessoas, vai ser só isso, né, muito intimista mesmo. Eu não vou estar de vestido de noiva, não vai ter aquele véu gigante, não vai ter aquele vestidão arrombado e rodado, não. Tô pensando seriamente em usar o vestido midi, eu amo midi, eu acho muito chique, muito elegante, mas não tá decidido ainda. E agora eu venho contar também pra vocês como vai ser um pouquinho dessa preparação, né? Então, assim, a gente foi atrás da igreja, pediu toda a documentação que precisava lá, a gente já encaminhou essa documentação e já reservamos a nossa data, o qual será no mês de novembro, então faltam menos de 2 meses para que o nosso casamento aconteça. E a gente marcou o casamento com 2 meses de antecedência, né? A gente marcou agora em setembro para novembro, então o nosso prazo aqui tá curto, mas o que eu acho ótimo, porque não tem aquela monte de coisa para decidir, porque não é o que eu quero. Inclusive agora eu tô ali nessa fase de, será que eu escolho roupa pra madrinha, será que não? E eu tô achando muito chato, gente, porque pra mim isso não traz importância, sabe? Juro pra vocês que não me importa qual é a cor que minhas madrinhas vão usar, não me importa qual é o tipo de vestido que elas vão estar, porque pra mim o que importa é a presença delas, entendeu? É esse momento, assim. Então, pra mim, eu não fico noiada nessas coisas. E o Diego muito menos. O Diego falou assim, nossa, mas nem precisa de vestido, assim, tipo, vai com qualquer roupa. E real oficial, essa é a gente, assim, na vida real.
E aí, enfim, que nem lembro mais o que eu tava falando antes das roupas, tinha um assunto, né? Não me lembro mais. Enfim, a gente deu papel na entrada, na igreja, reservamos a data e tal. E aí, o que a gente decidiu, o que a gente pensou, né? Bom, vamos fazer o casamento, vamos marcar então a data do casamento. E como aqui em Santa Cruz ninguém é daqui, todo mundo vai vir de longe por nós, né? Pelo nosso casamento, a gente pensou, bom, então pelo menos uma janta a gente tem que fazer, né? E aí, quando eu fui orçar lá pro casamento mínimo de umas 60 pessoas, eu não tava achando lugar disponível por causa da pandemia. Então, alguns salões de festa estavam fechados, outros já estavam com essa data, assim, né, alugado, que a gente queria uma data para esse ano. E a gente ligou lá pra paróquia da igreja e tinha essa data de novembro disponível. Então, quando eu fiz o orçamento e tal, eu pedia para essa data, por mais que a gente ainda não tinha deixado reservado em nosso nome, entendeu? Aí, enfim, muitas datas já estavam reservadas, muitos locais já estavam reservados para essa data, outros já não estavam mais disponível. E aí, assim, não dava para ter festa, não dava para ter música, porque isso era contra as normas da pandemia. Poderia ser que no mês de novembro isso mude, mas ninguém poderia dar certeza antes, né? Então, assim, a gente não daí no restaurante a gente não queria, porque eu ia estar com vestido, e daí eu falei, daí tipo, a gente não vai ficar tão à vontade, deixa de ser um momento intimista, porque passa a ser um momento público, porque você não sabe quais são as pessoas que vão estar no restaurante, né? E a gente não teria o número de convidados suficiente para que fechasse o restaurante só para nós. Enfim, então a gente tava toda nessa lenga-lenga aí, não quero isso, não quero aquilo e tal. Até que a gente já veio, já tinha se mudado, o Diego já estava morando nesse prédio e a gente resolveu ir ver o salão de festa aqui do prédio. E o salão de festa daqui é bem pequenininho, ele é um corredor, assim, tem uma mesa comprida, sabe? E acabou, o salão de festa é bem pequeno mesmo. Mas ali caberia essas, no máximo ali, 20 pessoas, que é o que a gente vai convidar. Então a gente decidiu que seria aqui no salão de festa. Só que também a síndica daqui não conseguiu reservar ainda o salão de festa, porque ela falou que devido à pandemia, 20 pessoas já ultrapassa o valor permitido, né? Pelo local, porque como não é muito grande. Aí ela falou assim, olha, vamos deixar pré-reservado, mas tem uma grande chance de eu não conseguir liberar o salão no dia. Ela falou, mas isso não impede que a festa aconteça na sua casa, porque na sua casa você põe quantas pessoas você quiser. E aí eu olhei assim, ok, vai ser isso. Então a gente deixou essa pré-reserva pro salão de festa aqui do prédio, mas tem uma grande chance que a gente não consiga fazer lá e a gente tenha que fazer aqui na nossa casa, na nossa sala, enfim. A síndica foi muito querida, muito receptiva, e ela falou até, inclusive, que ela pode emprestar as cadeiras e as mesas, se for preciso, do salão de festa. Ela, né, não teria problema com isso, só realmente a gente não poderia fazer a reunião lá, porque pode haver denúncia, pode haver uma complicação maior e tal, né? E aí a gente tá nessa, então a gente acredita que pela bondade do Senhor a gente vai conseguir o salão de festa, mas também a gente já tá tipo, se não der tá tudo bem, é aqui em casa mesmo, a gente dá um jeito, porque a gente não tá preocupado com isso, entendeu? Aí, vamos ver o que mais, né? Vocês já viram no Stories que a roupa do Diego a gente já foi atrás nesse último final de semana, a gente já decidiu o look dele, tá gato, maravilhoso, lindo, meu Deus. E ele decidiu comprar a roupa dele, né, não vai ser alugada. A gente nem foi ver pra alugar, assim, a gente foi numa loja, viu que não tinha, só tinha terno preto e a gente não queria que ele usasse preto. E aí a gente decidiu ir na outra loja, a gente deu uma olhada nos ternos, enfim, e aí, ok, compramos o terno dele. E aí, deixa eu só tirar aqui o volume do meu computador. Pera lá. Aí, ok, decidimos comprar o terno para ele. E aí, como a gente quer a nossa cerimônia do casamento com missa, porque para nós é o que faz mais sentido, porque tem a parte da comunhão, tem a parte do sermão do padre, não é só aquele você aceita, então vai ser um pouquinho mais demorado lá na igreja, vai ser em torno de 1h30 mais ou menos. Então a gente teria que escolher alguém para cantar as músicas, né, na missa. Então, tipo, cada parte da missa tem uma parte que alguém canta e tal, e a gente teria que ter essa pessoa para cantar. Então, o próprio padre daqui nos aconselhou a conversar com um casal que já tem o costume de cantar aqui na igreja. Essa semana a gente se reuniu com esse casal e aí a gente teve que escolher as músicas, né? A gente escolheu as músicas de entrada dos noivos, escolheu a música de entrada, então, das nossas testemunhas e todas as demais músicas que tem que ir tocando ali no decorrer da missa. Então, isso já está decidido e o casal foi muito receptivo, inclusive, né? A gente tinha que marcar uma reunião com eles para decidir essas músicas e a gente não podia chamar eles aqui, porque a gente não tinha onde sentar
sentar, né? Aqui em casa a gente não tem onde sentar, tipo, tem 2 banquinhos pra gente comer na mesinha que é desse tamanho e deu, pronto, acabou. E a gente falou, olha, a gente precisa reunir, mas a gente não tem, aqui não dá, não tem como, né? E aí eles convidaram a gente pra ir lá, a gente foi lá, a gente, enfim, conversou sobre várias coisas, a noite fluiu, assim, e no final a gente decidiu as músicas, então esse casal ele vai cobrar um valor muito simbólico da gente, a gente ficou tão feliz com isso, mas não pelo valor simbólico, mas pela recepção que eles tiveram com a gente, né? Que a gente, enfim, tá aqui na cidade meio perdido e é tudo assim, tudo tá dando tão certo que a gente vê a graça de Deus em tudo, a mão de Deus em tudo, solucionando tudo pra gente, né? Então, o que a gente já tem pronto até esse momento, decidido, é essa questão do número de convidados, a questão de que vai ter uma janta simbólica, só porque a gente, né, teria que jantar nesse dia mesmo, mas não que a gente considere a janta ou o casamento ou a comemoração do casamento em si, entendeu? É uma janta simples, a gente tá pensando o que vai servir ainda, e pode ser aqui em casa, como pode ser no salão de festa, a gente tá meio que indeciso dali onde a gente vai conseguir fazer. A cerimônia, então, já está marcada, confirmada, né? E sobre a questão da igreja, tá praticamente tudo decidido. Aí as músicas já estão decididas, a gente vai pensar agora se a gente vai decorar a igreja ou não, a gente tá pensando em fazer uns mini arranjinhos, assim, em casa mesmo, sabe? Sem comprar de floricultura nem nada disso, pra pendurar nos bancos, não vai ter tapete, não vai ter nada daquilo. E eu preciso escolher o meu vestido ainda também, tô um pouquinho indecisa, mas eu acredito que eu vou comprar o vestido também. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Daí assim, conversando com a minha amiga, que virou minha madrinha, a gente tava falando, né, que a gente tá muito feliz que vai ser aqui em Santa Cruz, que vai ser pouquinho os nossos convidados, que vai ser bem intimista. Falei, mas ao mesmo tempo eu gostaria tanto que algumas pessoas pudessem participar desse momento, porque eu sei que são pessoas que acompanharam a minha história do Diego, nosso relacionamento por inteiro, assim, né. E a minha amiga deu a ideia, por que você não faz um chá de panela? E aí eu pensei, eu queria muito fazer um chá de panela e convidar essas pessoas para chá de panela, mas que depois também pudesse convidar para o casamento, né? E a minha amiga falou assim, não, mas é melhor você fazer alguma coisa e fazer essa comemoração do que nem isso, né? Já que pro seu casamento vocês já decidiram que não tem como, que não, né, não vai rolar. Aí conversando e tal, a gente decidiu, acho que vai ser legal fazer esse chá de panela, vai reunir um monte de mulheres e tal, né? Aí a gente decidiu então fazer o chá de panela, vai ir minhas amigas, minha família, minhas pacientes queridas, né? A família do Diego também vai estar lá, a gente restringiu esse evento só para mulheres, então, né? E aí eu comecei convidando algumas mulheres, não consegui convidar todo mundo, não consegui organizar tudo ainda, porque são muitas coisas para escolher, gente, é muito detalhe, assim, que é tão pequeno, mas mesmo assim dá trabalho para organizar, né? E aí, falando com as minhas madrinhas, convidando elas para madrinhas e tal, elas já se dispuseram a ajudar no que for preciso, e elas então falaram que elas que vão cuidar do chá de panela. E aí eu fiquei, oxe, fiz uma boa escolha, viu? Então tá decidido que elas que vão organizar o chá. E acho que é isso, assim, agora, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu não tenho mais muita coisa no que pensar, né? Eu preciso ainda escolher o meu vestido de noiva, que não será o vestido de noiva, enfim, né? Eu vou usar um véu, isso foi um pedido do Diego, mas não vai ser um véu de noiva, então a gente precisa procurar esse véu, porque eu não encontrei lugar nenhum ainda pra comprar. E meu sapato, assim, eu preciso escolher. O Diego também precisa ainda comprar uma camisa branca e um sapato pra ele, que são coisas que ele vai acabar usando depois também, né? Eu preciso pensar como que serão esses arranjos, então, que a gente vai fazer na igreja. Não sei se vai ser com aquelas mosquitinhas, ou se vai ser com tulha, ou se vai ser com vela. Tô pesquisando algumas inspirações ainda. E tô apavorada com o tempo que já deu de vídeo, não parei de falar. Mas peraí. E aí, a gente precisa definir, então, o que a gente serve pro jantar e quanto a gente gasta ali em média do jantar, que a gente precisa se programar pra isso, né? E aí, como ou vai ser aqui ou vai ser no salão de festa e tal, então a gente tá bem tranquilo quanto a isso, a gente já tem as mesas e as cadeiras ali. Eu acredito que no máximo, assim, no dia eu queira arrumar a mesa de um jeito mais bonitinho e tal. E é isso aí. Dia de noiva, preparação em salão de beleza e tal, é uma coisa que eu não quero fazer. E é uma coisa muito estranha, porque eu nunca tive nada contra isso. Inclusive, eu já me imaginei, assim, num dia de noiva e tal. Mas, sei lá, agora não faz mais sentido, sabe? Não sei o que aconteceu, gente, sabe? Eu quero muito ficar nesse dia, assim, mais quieta, mais em silêncio em casa. Eu quero passar esse dia mais fazendo orações mesmo. Eu acho que é um dia tão importante, eu quero estar bem pertinho de Deus, quero me sentir próxima dele. E eu quero passar esse dia bem de boa, sabe?
eu vou me maquiar em casa, isso já tá, assim, 99% decidido que vai ser assim, eu mesma farei a minha maquiagem, e eu vou pedir pra uma amiga arrumar meu cabelo, que eu não sei o que a gente vai fazer nesse cabelo aqui, acho que eu até tenho que deixar crescer um pouquinho pra poder fazer alguma coisa, né? A gente não sabe o que vai fazer, enfim, mas a minha amiga dá um jeito, eu sei que ela sabe arrumar cabelo. E eu acho que é isso, assim, provavelmente eu vou ter que maquiar também minha sogra, minha mãe, alguma madrinha, talvez, mas não tem problema, eu vou dar preferência, então, por maquiar elas primeiros, né? E aí depois eu fico com o dia mais livre. Essa é a minha ideia. Não sei se no dia real oficial eu vou conseguir fazer assim. Mas eu vou ficar com a tarde livre. O nosso casamento vai ser de noite, às 19 horas. E aí sim, então tipo, até as 3 da tarde eu organizo tudo. Das 3 em diante eu tenho tempo pra tomar um banho mais descansada, pra me arrumar com calma, pra fazer as minhas orações, então, e depois ir até a igreja. Não sei como é que eu vou ir na igreja ainda, mas provavelmente a gente dá um jeito no dia, ou se programa alguns dias antes, enfim, né? E eu acho que é isso, assim, o resumo de tudo que eu não tinha conversado com vocês ainda sobre o casamento. E eu tô tão feliz porque tá saindo tão, assim, simples, que era algo que eu queria. Eu sei que eu já falei muitas vezes isso aqui, né, sobre a simplicidade e tal, mas é que é o que de fato faz sentido pra gente, sabe? Então, provavelmente eu volto aqui com outros vídeos falando mais ou menos assim, como que eu decidi o meu vestido, como que a gente decidiu o buffet, ideias pra igreja, ideia pra essa mesa posta que eu pretendo fazer no dia, porque é uma forma de carinho, né? Porque é uma coisa que eu vou me sentir bem fazendo. E eu acho que é isso, assim. Volto também pra falar sobre bebidas, comidas e tal, né? E se vocês pedirem, eu posso voltar aqui lá no final para também contar a questão de orçamento, assim, porque até agora eu não falei nada de valores, né? E aí, sobre o chá também, né? Eu posso mostrar alguma coisa se vocês quiserem, se vocês me pedirem, então é só deixar nos comentários. E eu posso também mostrar os presentes que eu vou ganhar no chá. Será? Acho que vai ser legal, porque eu fiz uma lista também e eu posso mostrar essa lista pra vocês se vocês pedirem. Bom, acho que é isso, já falei demais no vídeo de hoje, 20 minutos, meu Deus do céu, me aguentem, me aturem, mas eu acho que é isso. Volto assim que possível quando eu tiver novos assuntos pra contar pra vocês, tá bom? Beijo e até mais!